Boa noite, irmãos. Uma alegria grande estar aqui, porque quando a gente passa conhecimento, a gente, com certeza, a maior beneficiada somos nós que estamos aqui passando conhecimento. A gente precisa estudar para trazer, tudo isso aqui para vocês. Então, eu queria honrar a vida do pastor Moisés também, pela confiança. Quando ele me pediu para fazer um curso para a igreja, ele me deu algumas opções. E eu escolhi esse tema porque eu acho que, como ele disse aqui na abertura, a gente nunca para de crescer espiritualmente, A gente nunca aprende tudo sobre as coisas de Deus, do reino de Deus. Sempre o Senhor tem uma palavra nova para a gente, uma revelação nova para a gente. E isso vai trazendo mais maturidade, mais crescimento espiritual para a nossa vida. Então eu trouxe aqui alguns objetivos desse curso, desse tempo que a gente vai passar aqui, que é compreender o que é o crescimento, a maturidade espiritual e a importância disso na nossa caminhada com Jesus, na nossa caminhada cristã. Também discernir a condição espiritual de cada um aqui, hoje, de maneira individual, e também apresentar algumas estratégias para quem quer crescer espiritualmente, quem busca esse crescimento espiritual. Materiais que a gente vai utilizar. Eu entreguei aí para algumas pessoas. Eu tenho mais dois aqui. Não, acho que eu só tenho mais um. Nada. É um guia de estudo, bem resumido, que eu fiz sobre os assuntos que a gente vai conversar aqui hoje. Só para vocês não dormirem, que eu sei que a maioria está cansada, chegou do trabalho, chegou dos seus afazeres e a gente pesca mesmo. Então, para a gente anotar, tá? Primeiro porque quando a gente anota, os estudos eles dizem que a nossa capacidade de guardar o conteúdo que a gente está só ouvindo e vendo nos slides aumenta consideravelmente. E quando a gente ouve, presta atenção, anota e relê esse conteúdo em até 7 dias, a gente absorve praticamente 100% do que foi apresentado. Então eu sou uma pessoa meio suspeita, porque eu anoto tudo de tudo, que eu tenho muita dificuldade de guardar as coisas, e eu estou sempre relendo as anotações, sempre revendo, e o Senhor sempre tem algo novo para mim, quando eu vou relembrar as minhas anotações. Então, isso que eu gostaria que os irmãos anotassem. A gente vai utilizar então esse guia de estudo que eu trouxe hoje, só o que a gente vai discutir hoje. Na semana que vem eu trago outro, no terceiro encontro eu trago do terceiro, e no quarto eu trago do quarto, tá bom? A gente vai utilizar a nossa Bíblia, Esse livro aqui, esse livro e o livro do pastor Drummond são a base para o nosso estudo. Esse livro aqui foi o pastor Moisés que me emprestou. Ele tem 12 lições, é um livro muito bom sobre crescimento espiritual. E esse livro do pastor Drummond, que já está na glória com o Senhor, ele faleceu há 1 ano e meio atrás de Covid, mas ele deixou muitos livros e muito conteúdo muito bom para a gente. Esse livro é de uma leitura extremamente fácil, prende a nossa atenção. Você começa a ler em 3, 4 dias você termina, porque é um livro de leitura fácil e a gente entende ele muito. É um livro muito leve, tá? Então, eu recomendo aos irmãos a leitura desses livros, ou de pelo menos um desses 2 livros. E a gente vai começar definindo o que é crescimento. Crescimento, ele é sinônimo de maturidade. O Google diz pra gente que crescimento está relacionado à multiplicação ou aumento em dimensão, aumento em volume, em quantidade ou intensidade. Crescimento também está ligado ao desenvolvimento, ao progresso, à evolução e ao acréscimo em importância. E maturidade está relacionada ao estágio adulto, a uma condição de plenitude. Nós vamos ver esse termo, plenitude no espírito. Maturidade está relacionada a saber ou ter alguma habilidade. É utilizado como termo último de desenvolvimento,
Então, quando a gente atinge aquele grau maior de desenvolvimento, essa pessoa é considerada madura naquela área, mas como nós já falamos aqui, no crescimento, na maturidade espiritual, a gente nunca vai atingir um nível máximo, porque ele não existe, enquanto a gente estiver aqui nessa terra. E está ligada à experiência ou ponderação própria da idade madura. Pessoas mais velhas, elas têm muitas experiências, então a gente diz que são pessoas muito maduras. Eugene Peterson, que é o homem que traduziu, que fez a Bíblia contemporânea, de linguagem contemporânea, a Mensagem, não sei se todo mundo aqui conhece, é uma Bíblia que a gente usa bastante com os adolescentes, porque ela tem uma linguagem muito de fácil entendimento. Eugene Peterson, ele diz pra gente que maturidade é uma longa obediência, sempre na mesma direção. Quem quer alcançar a maturidade em alguma área, essa pessoa precisa de um caminho longo, sempre obedecendo e sempre olhando para o seu alvo. Tá? No nosso caso, nosso alvo é o crescimento espiritual. Também exige persistência e intencionalidade. E a intencionalidade, ela está ligada à disciplina. Porque se nós não formos intencionais, se a gente não tiver disciplina para todo dia ler a palavra, orar, buscar novos cursos, novos conhecimentos, a gente não vai alcançar nenhum grau de... E aqui a gente passa para esse outro slide, a gente vai conversar um pouquinho sobre os maiores sonhos de Deus. Os maiores sonhos de Deus dentro desse assunto de crescimento espiritual, o primeiro maior sonho de Deus é ter filhos. Concordam? Deus criou toda uma estrutura, criou o jardim, criou todas as coisas, os animais, e colocou os seres humanos lá para se multiplicarem e gerarem filhos. E a gente precisa entender que nem todas as pessoas, elas são consideradas filhos de Deus. A partir do momento que a pessoa aceita Jesus, nasce de novo, tem a experiência do novo nascimento, que o Espírito Santo vem habitar dentro dela, depois do novo nascimento, essa pessoa ela é considerada filha de Deus. Então, o primeiro maior sonho de Deus, a gente pode considerar que é ter filhos. E aqui a gente vai entrar um pouquinho, nós vamos falar aqui sobre 2 ou 3 palavras gregas. Tá? A Bíblia, ela foi a linguagem original, o idioma original dela. No Velho Testamento é principalmente o hebraico, no Novo Testamento é o grego. Então aqui em crescimento espiritual a gente vai falar bastante sobre o Novo Testamento. Então a gente vai usar algumas palavras da origem mesmo, tá? Do grego. E teknon ou teknon significa filho em grego. No grego, a palavra filho, ela tem 2 significados. Isso que eu preciso que vocês entendam e prestem um pouquinho de atenção agora. No português, filho quer dizer filho. A gente só tem um significado para filho, né? Nas outras línguas eu acredito que também seja assim. A Lívia que é expert em línguas, né? Então, no português, filho é o quê? É aquele que nasceu de alguém, de alguma mulher, ou que foi adotado. Essa é a definição de filho. No grego, a gente tem filho sendo teknon, e filho sendo uios, ou uios, que é uma outra palavra que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a definição de teknon, no grego, ela é filho pelo simples fato de nascer. Todas as pessoas que simplesmente nascem, elas são consideradas teknons, ou teknons. São aquelas pessoas que a Bíblia traz como crianças, como bebês. Por quê? Porque eles ainda não têm o caráter formado. Eles nasceram, eles são filhos de alguém, mas eles não têm ainda aquele grau de intimidade com a filiação, com o pai, com a mãe. Eles ainda não desenvolveram o caráter do pai. Eles não têm aquela marca do pai.
Então eles são chamados, a Bíblia traduz como tecnon. Lá em João 1,12, e agora aqui a gente vai ver alguns trechos, eu quis adiantar para ninguém ficar precisando abrir a Bíblia aqui, mas é interessante que você anote as referências. Em João 1,12 a gente lê assim, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quando a gente traduz esse versículo para o grego original, a gente vai ver que a palavra filhos aqui é teknon. Então são aqueles filhos que acabaram de receber, que creram no nome de Jesus e que acabaram de nascer de novo, mas eles ainda não têm maturidade espiritual, eles ainda não têm tempo de caminhada cristã. E o segundo maior sonho de Deus é ter filhos maduros. Maduros o quê? Espiritualmente. Porque o filho maduro espiritualmente, ele vai produzir, ele vai gerar, ele vai se tornar instrumento nas mãos do Senhor, gerando outros filhos maduros. E aí a gente tem o outro significado da palavra filho em grego, que é o uios ou uios, que é aquela pessoa que é identificada como filho, aquela pessoa que é identificada como filho, porque ela exibe o caráter do seu pai, ela tem a marca do pai. Deu para entender, gente, a diferença? E aí a gente tem algumas passagens, tá? Que eu coloquei aqui para a gente ilustrar isso. Romanos 8,14, quando Paulo escreve lá para os romanos, ele diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Quando a gente traduz esse versículo para o original, para o grego, a gente vai ver que filhos aqui é traduzido como uios, ou uios. Não é teknon, não é teknon. Tá? Por quê? Porque todos os que são guiados. E o guiados aqui, ele também vem de uma palavra grega que é ago, que significa conduzir ou mover-se. Então, todos aqueles que são conduzidos, aqueles que se movem pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, são uios, são filhos de Deus. São pessoas que já têm um relacionamento com o Pai. São pessoas que já têm intimidade com Deus, que andam lado a lado com Ele, que se deixam ser guiados, conduzidos, movidos pelo Espírito. Mateus 5, 43 a 45 diz assim: vocês ouviram o que foi dito: ame seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, derrama chuva sobre os justos e os injustos. Vocês acham que um filho que acabou de nascer de novo, que teve um encontro com Jesus e que passou pelo novo nascimento, mas que não tem uma caminhada com o Senhor ainda, ele é capaz, de todo o seu coração, de amar os seus inimigos, de orar pelos seus inimigos? Geralmente não. Só aqueles que estão com um relacionamento mais íntimo com o Pai. Somente aqueles que têm o caráter, que estão buscando, nessa caminhada que não acaba nunca, o caráter de Deus, imprimir as características de Deus em nós. Então, filhos aqui é traduzido como uios, ou uios. E a última passagem desse trecho é Efésios 4,13, que diz assim, Paulo diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que nos induzem ao erro. Então, essa tradução aqui, a gente pode ver que Paulo está falando aqui dos filhos maduros. A tradução aqui também é uios.
Deu para entender essa parte do grego? Não vai ter mais grego não, é já só essa parte para a gente conseguir entender mesmo, que é importante. E aí a gente vai passar para o segundo tópico, que se chama crescendo em todas as dimensões. Jesus, ele cresceu em todas as dimensões. Jesus não nasceu grande, ele não nasceu gigante, né? Tudo aquilo que nasce grande, na maioria das vezes, é algum monstro, alguma aberração, tem alguma coisa de errado, na maioria das vezes, né? O que Deus faz é que ele faz com que a gente cresça devagar, né? A maioria das coisas que Deus cria é a partir de semente. A semente, ela é pequenininha, e de acordo com que ela vai sendo cuidada, né, vai sendo alimentada, tanto física como espiritualmente, o caráter vai sendo gerado naquela pessoa, ou naquela planta, ela vai crescendo e vai ficando vigorosa, e os frutos vão aparecendo. Então a gente não pode esperar que uma pessoa vai crescer espiritualmente de um dia para o outro. Não é assim. A gente precisa de experiências, a maturidade, ela vai vindo com o tempo, devagar, de acordo com o que você investe, de acordo com o que você está disposto a gastar de tempo, às vezes de recurso financeiro, para que você atinja a maturidade espiritual. Então a gente vai ver que existe o crescimento em todas as dimensões, no corpo, na alma e no espírito. E não dá para a gente entrar nesse assunto também sem a gente relembrar um pouquinho da tricotomia humana. Tricotomia, para a gente que trabalha, às vezes tem alguém que não me conhece, eu sou médica veterinária, Jamara trabalha comigo, né, Jamara? Para a gente, tricotomia é retirada de pelos, tá? Mas também tem um outro significado que fala das 3 partes, tá, do homem. Então nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. Pastor, se eu falar besteira, o senhor pode me corrigir, tá? Então essa é a divisão. Nós somos um ser tricotômico. Então nós somos um espírito, nós temos emoções, sentimentos, vontades, e isso está alojado na nossa alma, e nós moramos, a nossa alma e o nosso espírito mora nesse corpo físico. Lá em Lucas 2:52, fala a respeito do crescimento do corpo. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então Jesus, ele também não veio ao mundo com 30 anos de idade, pronto para entrar no ministério, não. Ele foi gerado lá no ventre de Maria, como uma sementinha, foi crescendo, foi se desenvolvendo, nasceu, passou pelo estágio da infância, da adolescência, teve lutas, como nós temos, né? Então ele também cresceu. Então isso fala do crescimento do corpo. Aqui falando sobre o crescimento da alma, dos nossos sentimentos e das nossas emoções, um versículo bastante conhecido, Romanos 12:2, que diz assim pra gente: não se amoldem ou não se conformem com o padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E aqui a gente poderia parafrasear dizendo: transformem-se pela renovação da sua alma, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós não tivermos crescimento na nossa alma, também vai ser difícil a gente conseguir alcançar a maturidade espiritual. E aqui, crescimento do Espírito, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aqui, novamente, filhos é traduzido como o quê? Teknon ou huios? Vamos ver quem prestou atenção.
É traduzido como uios, uios, porque são filhos maduros, né? Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, espírito minúsculo, para novamente temer, mas receberam o espírito maiúsculo, o espírito do Senhor, que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Eu trouxe esse esquema que eu achei ele bastante interessante. É um esquema que eu copiei de um professor lá do Seminário Carisma, com a autorização dele, e para a gente discutir um pouquinho em cima disso, né? Aqui a gente observa as 3 fases da humanidade. Então a gente tem a fase inicial, que é lá em Adão, onde o homem foi criado, onde Deus tem o sonho de ter filhos. Então ele cria Adão. Adão, ele tinha um espírito vivo, que foi o espírito que ele recebeu do Senhor. Ele tinha a alma dele, as emoções, os sentimentos dele, ele tinha sob controle. E ele tinha um corpo eterno, porque Adão, ele foi criado para ser um ser eterno. O corpo dele não era corruptível. E aqui a gente fala que era um tempo de comunhão entre Deus e o homem. Deus vinha todos os dias no final da tarde para conversar com Adão, para ter um relacionamento com ele. Então o espírito que Deus colocou dentro de Adão, quando ele soprou as narinas de Adão, como está descrito lá em Gênesis, era um espírito vivo. Não era o Espírito Santo, porque o Espírito Santo só veio depois que Jesus morreu, ressuscitou, e veio o Espírito Santo, que é o Consolador. Então esse Espírito aqui, ele diz respeito ao Espírito que está dentro de nós, que Deus coloca dentro de nós. Lembra? Corpo, alma e Espírito. O Espírito Santo é um outro Espírito que vem morar na gente depois que nós nascemos de novo. Aí entra o pecado no mundo. Adão desobedece e vem o pecado. Com a entrada do pecado no mundo, a gente passa aqui a ter a humanidade com o espírito morto. Há uma morte espiritual. Por quê? Porque o pecado, ele faz separação entre Deus e o homem. Então, aonde o pecado entra, há morte espiritual. Então, o espírito da humanidade, ele passa a ser morto. A alma assume o controle. Aí é que está um outro grande problema, né? Enquanto Adão, ele tinha os seus sentimentos, as suas emoções sob controle, aqui, depois que o pecado entra, a alma assume o controle. Lembra da história de Caim e Abel? Caim matou Abel, por quê? Porque ele não conseguia, as pessoas naquela época lá, elas não conseguiam se controlar, né? E o corpo passa a ser um corpo corruptível. Tudo isso por conta da ruptura do relacionamento de Deus com o homem, da entrada do pecado na vida das pessoas, no mundo. Então a gente passa a ter doenças, a gente passa a ter um tempo pré-determinado de vida, uma expectativa de vida. E aqui é chamado do tempo da separação, porque houve uma separação entre Deus e os seus filhos, entre Deus e as pessoas que Ele criou. Depois, graças a Deus, Ele envia Jesus Cristo. E aí Jesus, Ele vem para fazer a nossa justificação. E Ele, aí com a vinda de Jesus, a humanidade passa a ter um espírito justificado. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus, pelo sangue que Ele derramou na cruz por nós. A nossa alma, ela não está sob total controle, como era na época de Adão, né? Mas nós temos aí uma chance maior do que quando nós tínhamos o pecado antes de Jesus. Ou seja, a nossa alma, ela está sendo salva. Nós estamos num processo de santificação da nossa alma, da nossa mente, tá? É um processo diário, difícil,
né? Nós estávamos discutindo lá no Geração Eleita, os adolescentes que estão aí, sobre o processo de santificação. Então a nossa alma ela está sendo salva dia após dia, tá? E nós teremos um corpo glorificado quando a gente se encontrar com o Senhor, quando Ele voltar, né? Enfim. Então nosso corpo vai ser transformado, vai ser glorificado. E aqui a gente volta para o tempo da comunhão. Por quê? Porque Jesus veio restaurar esse tempo da comunhão. Deu para entender também essa parte? E aí a gente entra nesse dilema. Quem você tem alimentado mais? Já que nós somos um ser tricotômico. Você tem alimentado mais o seu corpo físico, a sua alma, os seus sentimentos, as suas emoções. Você tem tido pensamentos de paz ou pensamentos de mal? Ou você tem alimentado mais o seu espírito? Quem a gente alimenta mais, vai ficar mais forte. Vai falar mais alto na nossa vida. E vai interferir na nossa maturidade espiritual. Vai ajudar ou vai nos atrapalhar nesse processo de crescimento espiritual. Lá em Filipenses 4:8, Paulo fala assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se alguma coisa boa há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. E o pensamento aqui, ele alimenta a nossa alma. Então, com o que nós estamos alimentando a nossa alma? Estamos alimentando com o que é verdadeiro, é respeitável, com o que é justo, puro, amável, de boa fama? Ou nós estamos deixando ser levados pelas mentiras que Satanás planta na nossa mente, na nossa alma? Quem nós estamos alimentando mais? A nossa alma ou o nosso espírito? Ou o nosso corpo, né? Existem pessoas também que estão afastadas de Jesus, que ainda não nasceram de novo e que acabam alimentando só o corpo, não acreditam na alma, não acreditam no espírito. Existe uma luta diária entre a carne e o espírito. A carne aqui a gente também pode substituir pela palavra alma, né? Entre a nossa alma, os nossos pensamentos, as nossas vontades, e vai vencer quem a gente alimentar mais. Indo para o terceiro tópico, a gente vai fazer daqui a pouquinho um exercício de aplicação também, que é localizando a si mesmo. Onde nós entramos aqui? Nós temos aí 3 tipos de homem que a Bíblia cita para a gente. A gente tem o homem natural, nós temos o homem carnal e nós temos o homem espiritual. O homem natural é aquele que simplesmente nasceu, mas não teve um encontro com Jesus. É aquele homem que não nasceu de novo, não teve a experiência do novo nascimento. O homem carnal é aquele homem ou aquela mulher que nasceu de novo, mas eles são imaturos. Eles nasceram de novo, mas eles querem continuar, eles conhecem Jesus, mas eles não se rendem. Eles continuam na prática do pecado. Eles não querem colocar a cruz de Cristo nas suas vidas. Eles não querem renunciar a nada. Eles conheceram Jesus, eles nasceram de novo, mas eles têm o mesmo pensamento antigo. Eles não alimentam a alma deles, como Paulo falou para a gente agora há pouco, com coisas boas, agradáveis, de boa fama. Alimentam as suas almas com coisas do mundo. E o homem espiritual é aquele que é nascido de novo, tem experiências com o Senhor, busca, ora, lê a Bíblia, está sempre em comunhão com o Espírito Santo. Ele se deixa ser guiado pelo Espírito. Então a gente tem esses 3 tipos de pessoas ou de homens. A Bíblia cita isso para a gente.
O Kenneth Hagin, ele é um grande autor, ele já faleceu também em 2003, ele escreveu livros excelentes. E nesse livro dele, Crescendo Espiritualmente, ele fala pra gente que o homem natural é aquele que ainda não passou da morte para a vida. Ele não nasceu de novo, ele não foi recriado, ele nunca se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. Já o homem carnal, ele é uma nova criatura, pois ele nasceu de novo, mas jamais ele se desenvolveu e nem cresceu. A triste verdade é que o homem carnal, ele pode ficar nessa condição durante toda a sua vida. Talvez nunca passe da etapa da primeira infância na sua condição de nova criatura. E aí a gente para pensar e olhar para dentro de nós mesmos e ao nosso redor. Quantas pessoas, ou será que nós mesmos não estamos assim? Nós nascemos de novo, mas nós não temos experiências. Quando foi a sua última experiência com o Espírito Santo? Quando foi a última vez que você teve alguma coisa impactante, que você falou assim, nossa, obrigado Senhor por isso? Foi Deus quem te deu, que realizou alguma coisa, algum milagre na sua vida, né? Esse homem carnal, ele é governado pelo seu corpo, pelos seus sentidos. Ele não é governado pelo seu espírito, ele é governado pela sua alma. O homem espiritual é aquele que se desenvolveu nos aspectos divinos. O seu espírito conquistou o domínio sobre os processos intelectuais e conseguiu o controle sobre o seu corpo e os seus sentidos físicos. Deus governa o homem espiritual por meio da sua palavra. E é esse homem espiritual que nós estamos buscando aqui. Pastor Drummond, nesse livro que eu apresentei para vocês, Fora do Alcance das Crianças, ele escreve um trechinho assim: enquanto não houver o diagnóstico, nenhum remédio deverá ser ministrado ao doente. Ou seja, enquanto a gente não sabe o que aquela pessoa que está doente tem, ou a gente faz algum tratamento assintomático, paliativo, porque a gente não vai conseguir dar a medicação específica, né? A cura, ela começa com o reconhecimento, com o diagnóstico. A maturidade, ela também pode começar quando nós conseguimos enxergar onde nós estamos imaturos, onde nós estamos deixando a desejar, mediante aos olhos do Senhor. Deixar Deus nos mostrar onde estamos e nossa maturidade é importante para que a gente possa crescer. Muitas vezes a gente está sentado aqui no banco da igreja, e isso é a igreja ao redor do mundo, e a gente não aceita muitas vezes, né? A gente vem aos cultos, a gente está aqui todo domingo, toda quinta-feira, e acha que é o suficiente. Não, não é o suficiente. Deus quer muito mais da gente. Deus nos criou para a gente produzir muito mais frutos para Ele, para o reino dEle. Nós somos responsáveis, nós somos convocados pelo Senhor para trazer o céu aqui para a terra. Muita gente diz que aqui nessa vida é só tristeza mesmo, eu estou doido para Jesus voltar, e que a minha vida é só desgraça, é só sofrimento. Deus não colocou a gente aqui para a gente desfrutar do pior. Ele quer que a gente viva a nossa plenitude aqui nessa terra também. Então, se nós assumirmos os nossos papéis de filhos huios, ao invés de técnos, de filhos maduros, a gente vai conseguir contribuir muito mais para o reino dele. A gente vai conseguir levar, ser instrumento do Senhor para levar a salvação a muitas almas. E é isso que é o mais importante para o Senhor. E alguns aspectos, já finalizando, por que a gente deixa de crescer espiritualmente? Por que algumas pessoas, elas param o seu crescimento espiritual? Por conta de ignorância, falta de conhecimento mesmo, falta de ser apresentado a Jesus, falta de não conhecer mesmo, tá? Por incrível que pareça, ainda há muitos povos espalhados pelo mundo que não fazem ideia de que Jesus existe. Então esses povos, eles são
ignorantes por falta de conhecimento da pessoa de Jesus. Imaturidade é aquela pessoa que sabe que está fazendo alguma coisa que desagrada ao coração de Deus, que vai atrapalhar o seu crescimento espiritual, mas ela não tem muitas noções das consequências que aquilo pode trazer para ela. Então a gente chama de pessoas imaturas. E infelizmente algumas pessoas, elas deixam de crescer espiritualmente por conta de maldade mesmo. Elas sabem que elas estão desagradando a Deus, elas sabem que elas estão fazendo errado, elas sabem das consequências que elas podem, levar à vida dos outros irmãos, mas mesmo assim elas continuam fazendo. Gente, hoje é isso. No final do guia de estudo que eu entreguei, tem uma folhinha. Jamara, eu vou te dar um aqui. Tem uma folhinha com um exercício de aplicação. Eu gostaria que vocês tirassem 10 minutinhos, a gente acabou antes do horário. Geralmente eu sempre acabo antes do horário. Queria que vocês tirassem 10 minutinhos para vocês responderem, para vocês fazerem esse exercício de aplicação pessoal. Eu já fiz, e eu gostaria que vocês fizessem agora, porque quando a gente dá o para casa, a gente esquece, a gente não faz. Então, já que a gente tem um tempinho, eu gostaria que os irmãos fizessem. Não vai ser exposto, ninguém vai ler nada, vocês vão levar para casa. É só para a gente ter um pouquinho mais de autoconhecimento, para a gente, perceber hoje, no dia 13 de setembro, qual é o nosso estágio aí de crescimento espiritual. Eu tenho caneta aqui, se alguém precisar.